Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria que estou aqui nesse momento para interagir com vocês. E olha só a pergunta: vocês sabem qual é o princípio primordial que deu origem a tudo no universo? Outra pergunta: vocês sabem quem foi o primeiro filósofo lá do pensamento grego antigo? E aí, galera, quem foi o primeiro filósofo? E qual é o principal princípio que deu origem a tudo na vida, inclusive nós que estamos aqui hoje, nessa perspectiva? E aí, já analisaram? Então, olha só, na aula anterior nós vimos uma introdução sobre os principais períodos da filosofia antiga. São 4, né? Nós vimos lá. E um deles vai dizer sobre o princípio, né? O primeiro período, que diz assim, olha, existe o arqué, olha a palavra, vocês lembram agora, olha só, arqué, arché, arqué que significa o princípio primordial de origem das coisas. Então, qual é? E eles tiraram da natureza. Então, vamos lá? Vem caminhar comigo nessa aula. Um grande abraço aí às professoras e os professores presenciais, estão com a gente aí se interagindo e fazendo com que esse conhecimento chegue aos nossos estudantes. Grande abraço a todos. Vamos lá para o nosso pontapé. Estamos quase chegando, gente, no final da nossa unidade 1, né? A busca da arqué. O que é essa arqué? Vocês anotaram já no dicionário aí? Com certeza já, né? Isso mesmo. Então, a arqué é isso aqui, resumidamente. Então, e aí, vocês lá da comunidade indígena vão dizer, olha lá para o seu cacique, o responsável, os quilombolas, aí os ribeirinhos, né, de meio rural, olha para os seus pais, aquele que tem maior idade lá na comunidade, dizer, olha, você sabe o que é arqué ou arché? Qual é o princípio que dá origem a tudo nessa vida? Eles vão contar lá, né, aqueles fatos. Isso é bem legal para vocês se interagir com ele, ok? Aí vocês falam, olha, aprendi na aula que o arqué, né, a busca da arqué, os filósofos já tinham isso, né, em mente há muitos anos atrás, né, de geração em geração. Então eles queriam saber como tudo se originou através da razão, através da reflexão, do pensamento. Vamos lá? Olha só. Então, assim, a physis, gente, physis está aqui, em grego. Olha aí, vocês aprendendo a palavra grega, que bacana, hein? É natureza, ó. Opa, meu U aqui tá muito estranho, hein? A minha arqué. A causalidade, gente, ó, os dois juntos, o elemento primordial. Então, tá aqui, é isso, o elemento primordial, só que a gente vai saber qual é esse elemento primordial, o primeiro, primor, né? Primus é do latim, primus, que é primeiro. Que elemento é esse que é o primeiro de tudo, que deu origem às coisas? Opa, voltei. Vamos lá, a busca da arqué. Tá aqui, gente, nesse momento, vamos fazer uma dinâmica nessa perspectiva aqui, vem aqui comigo. Pega a sua luneta aí, tá lá, uma para cada um, imaginariamente. Essa luneta do conhecimento, tá lá, vocês já estão focando na luneta arqué, o princípio primordial. Então, cada um vai descobrir, tá? Em que você acredita, quais as teorias que existem sobre o princípio de tudo, que deu origem a tudo, tá bom? São várias, né, de acordo com cada cultura. Só que a gente vai focar agora os gregos. Então vamos lá. Alcance a sua luneta, né? Vou pegar a minha aqui, eu vou abraçar, Já peguei, pega a sua aí, vamos lá. Então, gente, primeiras cosmologias. O que é isso? Os primeiros momentos de contos, né, de acreditar. Cosmos, estudo do cosmos, do universo. A partir lá do século 7 a.C., os primeiros filósofos gregos iniciaram um processo de ruptura, ou seja, o que é isso?
Antes, o que eu falamos, né? Que antes era sobre os mitos, ó. Era tudo explicado através deles. E agora não, é uma reflexão racional, de pesquisa, ó. Então tá aí, ó. Ruptura. Quebrou-se a ideia de explicar tudo, né? Claro que hoje em dia a gente explica alguma coisa através dos mitos, mas não assim como antes. Ó, ruptura com as explicações míticas e antropomórficas, né, do universo. Aí, gente, eles dedicaram-se a investigar o mundo, olha que legal. A natureza, que nós chamamos em grego de physis, chama-se natureza. E a construir uma cosmologia. E aí, galera, vem aqui comigo. O que é cosmologia? Vou dar um spoiler, tá? Uma dica. K-O, né? O-S, S-M-O-S, cosmos. E cosmos, gente, ó, né? Significa beleza, universo. E cosmologia é o estudo dele. Por isso que tem a palavra de origem cosmético, né? Quem é que usa cosmético aí? Para pintar a unha, a maquiagem, etc. Então, cosméticos, né? Porque ele vai dizer, trazer a beleza para quem usa. Olha que legal. Então, o universo ele é uma harmonia desorganizada, mas é uma harmonia, né, com beleza. Nessa perspectiva. Vamos lá. Cosmologia, ó, é uma explicação sobre a origem, a formação e as principais características do cosmos. Professor, nós estamos nesse cosmos? Estamos, olha aqui, ó, o nosso habitat. Esse cosmos que é o universo todo, nós estamos, ó, nele. Aqui o professor Hélio. Né? Aqui, ó, Vamos lá, continuando. Então, assim, a nova tendência era buscar argumentos, tá? O que é isso? Retórica, né? Vê o sofista lá? Eu tinha que te convencer, gente. Argumentos retóricos, né? Baseados na observação. Gente, essa observação inclui também o quê? A reflexão. Ó. Veja bem, vamos uma ideia do que é. Olha só. Imagina-se que você está vindo da sua casa para a escola. Pode ser de bicicleta, a cavalo, de ônibus, de charrete, de carro, etc. Você avista uma paisagem que te chama atenção. Isso ocorre muito, tá? É difícil alguém dizer que nunca ocorreu, mas é uma imagem. Pode ser de uma pessoa, pode ser uma imagem de outras coisas, uma imagem de uma paisagem aí você chamou atenção. Vamos dizer que é uma paisagem, tá? Vamos se colocar na natureza, porque é físico, né? Vamos lá. Gente, eu não vou observar aquela paisagem apenas por observar, ela me chamou atenção e eu vou fazer uma observação reflexiva, ou seja, eu vou pensar e refletir sobre aquela paisagem que apareceu ali na minha frente, aquela imagem. Então é nessa perspectiva aí, ó. A tendência era essa, né? Encontrar argumentos na observação do mundo, tá? Natural ou pelo uso da razão humana, que está aqui, para formar um sistema coerente. Veja essa palavra lá na língua portuguesa, com as meninas no componente. Coerência no texto, coesão no texto. Então, tem que ter um uso da minha razão, um raciocínio organizado. É como se você tem todas as palavras aqui e não consegue escrever, porque não está organizado o seu pensamento. Aí como que eu vou? As palavras estão aqui, a minha ideia, eu não consigo passar para o papel. Então a tendência era essa. Pensar, imaginar, refletir e trazer uma coesão, uma coerência e passar para o papel. Olha só, para ditar as concepções. Porque, gente, se eu não tiver essa harmonia, as pessoas não vão acreditar em mim. Olha que interessante. Por exemplo, se tiver tudo fora de ordem, quem que vai acreditar no professor Hélio? Né? Quem que vai dizer, professor, não concordo com você não, etc, etc. Fulano, Amanda, Pedro, Maria,
né? Joana, ó, não vou acreditar em você não. Sofia, olha só, tem vários nomes aí. Quem vai acreditar em você se você não tiver uma coerência, não formar um sistema de diálogo, né, para que comprove aquilo que você acredita? Por exemplo, aquela imagem, como é que você vai contar o quão aquela imagem te chamou a atenção, te fez refletir? Às vezes até faz aquele déjà vu, né, vai aquela buscar, né, algum pensamento do passado. Olha, parece que eu vivi ali, aquela imagem me chamou a atenção. Vamos lá, continuando ali. Então, assim, a primeira, gente, ó, principais características da cosmologia. Esse aqui é o estudo do cosmos, tá? Do universo, do mundo. A primeira característica dela é, vamos ver isso aqui. É uma explicação racional, gente, ó, sistemática, tem que ter um método, tá? Sobre a origem, a ordem e transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem parte. Ao explicar a natureza, a filosofia também explica a origem e suas mudanças dos seres humanos. Olha que interessante. Veja bem, se você aí cria um método, né, analisa e comprova, pelo menos com argumentos, que sabendo de o que originou as coisas, claro que você vai dizer, ó, também o ser humano surgiu daí, a partir desse método que eu criei. Olha que interessante. Tá bom? Vamos lá, continuando. A segunda característica ela busca o princípio natural, eterno e imperecível. Gente, essa palavra imperecível é aquela que nunca se acaba, né? Vamos dizer, tá aqui, ó. Gerador de todos os seres. Por exemplo, a cosmologia, o estudo do universo, não admite a criação do mundo a partir do nada. Olha só, gente. O que é o nada? Vamos supor, né? Você tá lá chateado e não quer conversar. Aí alguém chega, olha, o que está acontecendo aí? Você diz nada. O que é o nada nessa perspectiva aí sua? O nada. Então, assim, o nada, né, nessa reflexão de busca da origem das coisas, não pode estar nesse meio. Porque não vai gerar, né, nessa perspectiva uma teoria, né, uma suposta resposta, né, respostas para solucionar essa pergunta, né, de onde surgiu as coisas. Lembra que lá nos mitos dos gregos, lá tem essa história do nada, ó, o caos era o nada, né? Ali tinha um vazio. Aí, de repente, começou a se organizar as coisas, surgirem nessa perspectiva. Isso é na mitologia, ok? Vamos ver agora de maneira racional, olha lá. Então, assim, ela afirma a geração de todas as coisas por um princípio natural, onde tudo vem e para onde tudo retorna. Esse princípio, gente, é a physis, ou seja, natureza. Tenho dito lá na Gênesis, e também num pensamento cristão, diz assim, ó, o homem do barro veio, o homem para o barro retorna. Não tem esse ditado? É um escrito lá. Quem sabe a passagem? Fala aí para nós. Então é nessa perspectiva aí, olha só. As ideias, né, já surgindo para a busca e entender de onde eu vim, em que sentido. Sabe por quê? A partir do momento que entendermos de onde viemos, né, desde o início, e depois de seus pais, é claro, a gente vai poder entender qual o sentido da vida aqui. Isso lá no 3º ano, tá? Ok? Vamos lá. Vocês estão muito apressados. Então, assim, a physis, né? Tá aqui, ó. A natureza é a causa natural contínua e imperecível da existência de todos os seres, ó. Todos. Isso na lógica é um campo de todos, sem exceção. E de suas transformações, porque a semente se torna um ser, né? Aí vai virar uma árvore, né? Então, são as transformações do dia a dia, e morre, seca, etc.
um ovo, um exemplo de galinha. Aí depois vai se tornar uma galinha, né? Um frango, um animal. Então, essas são as transformações. Nós, por exemplo, humanos, nascemos, né? E vamos sofrendo transformações ao longo da vida. A natureza, que é a física, não pode ser conhecida pela percepção, pelos sentidos. Então, os sentidos, ó. O que são os sentidos aí? Quem sabe dizer? Vamos lá, o pessoal da comunidade indígena lá, os quilombolas, ribeirinhos e rurais, vamos lá. O que são os sentidos? Quantos são? Vamos lá. Audição, olfato, né, que é o nariz, paladar, pela boca, e tato, né? Olha só que legal. E visão. Olha os sentidos aí. Então, assim, ele vai dizer aqui, ó. Então, a física não pode ser conhecida pelos sentidos. Nem pela audição, nem pela visão, nem pelo olfato, nem pelo paladar, nem pelo tato. Pegar, né? Olha que interessante. Ela é aquilo que o pensamento descobre. O pensamento está aqui. Descobre ao indagar a causa e existência de transformação de todos os seres percebidos. Então, assim, a física, né, ela é entendida no fato de que eu vi lá, eu percebi na visão, uma galinha, um exemplo. E quem gerou ela? Já começa, olha só. Vai além dos sentidos. Vamos lá, continuando? Complicou aí? É isso mesmo a intenção, tá? Vamos lá então, gente, ó. A física é entendida como princípio e causa primordial da existência e das transformações das coisas naturais, como um conjunto organizado de todos os seres naturais ou físicos. Tá aí, ó. Já estou dizendo para vocês. Coloquei uma imagem figurativa de uma planta, certo? Terceira característica. Só lembrando, ó, que nós vimos, ela é uma explicação. A primeira característica da cosmologia, da origem do universo. Primeiro, é uma explicação racional e sistemática. Segundo, ela busca os princípios das coisas, do imperecível, né, e o gerador de tudo. Terceiro, ela é a causa contínua e imperecível, né, da existência. Não, esse é o segundo ainda. Agora o terceiro. Ela afirma que, embora a física seja imperecível, ela dá origem a todos os seres, ó, infinitamente. Diferentes do mundo que são perecíveis ou mortais. A física é imortal e as coisas físicas são mortais. Então tá aí. É mais ou menos assim, ó. Vamos lá, na linguagem indígena. Vamos lá, só para trazer. Eu sou, imaginariamente, tá? Figura de Tupã, e eu sou imortal. E eu crio as coisas em volta, a planta, a água, o dia, a noite, e as pessoas e os animais, eles são mortais, olha só. Então a física vai dizer isso, ó. Ela é princípio também que tem uma característica de criar as coisas. Porém, as coisas são mortais o que ela cria. Olha que interessante. Bem bom saber, né? Vamos lá, continuando. Ó, e a quarta, gente, ó, ela afirma que embora a natureza seja imutável, é aquela que não, ó, coloque no seu dicionário, tá? Que não muda. Ó, aqui, ó. Não muda. É imutável, tá? Não muda. Os seres físicos naturais gerados por ela, além de serem imortais, são mutáveis. Que muda, olha só, que se transforma. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Ó, vocês aprenderam aí de maneira rápida o que é imutável e o que é mutável. Dá um exemplo de um ser imutável. Professor Hélio, ó. Eu sou mutável, você se transforma. Eu era criança, fui crescendo, virei jovem, pré-adolescente, adolescente e adulto, agora estou aí, ó. Quase beirando a terceira idade, olha que legal. É mutação, gente, é se transformando ao longo da caminhada. E
Se eu fosse imutável, eu era sempre criança, ou da forma que eu viesse ao mundo, ou adulto, etc. Então, assim, e é não, que não muda aí, significa em grego não, tá? E mutável, que não tem o i, é que se transforma. Então, imutável não muda. Mutável se transforma. Bem interessante isso, saber, ok? Às vezes, as coisas materiais também são mutáveis. Exemplo, você fez um pandeiro aí de material reciclado, um pandeiro de música, para gerar música. Aí ele não existir, passou a existir, só que ele é mutável, ele vai se deteriorar, porque os materiais são, né, frágeis, etc. Ele sofreu mudança. A árvore da natureza sofre mudanças, vira uma mesa. Olha que legal. Né? Vamos lá, continuando. Então, assim, ó, como os seres estão em contínua transformação, assim como eu dei o exemplo para vocês, o mundo está numa mudança contínua. Olha que interessante, gente. Isso é verdade? Vocês acreditam? O mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder a sua forma, sua ordem e sua estabilidade. Ó. Eu, na minha opinião, ó, traduzi isso aqui por essência. Professor, como assim essência? Vou dar um exemplo, tá? Vamos lá para o nosso exemplo. Então, assim, o nosso exemplo é esse, ó. Estamos em contínua mudança, é o professor Hélio, ó. Estou em contínua mudança. Daqui a pouco chegarei com a bengalinha, né? Me aposentarei. Os cabelos já estão brancos, ó. Então, é uma contínua mudança, transformação. Daqui a pouco, como diz o dito cristão, né? Que tem na Bíblia lá. Vim do barro, né? Essa analogia pela a geração, tá? Na nossa geração de humanos. Claro que a gente atualmente vem dos nossos pais, mas se você for fazer uma contínua linha do tempo, de onde vieram os nossos antigos, né? Parentes, tá? Do início, né? Os parentes, e aí? Então é nessa perspectiva que eu falo, tá? Então assim, nós estamos numa contínua estabilidade, só que eu não vou perder minha essência, sou o professor Hélio aí. Toda vez que vocês me encontrarem, o novinho, né, o bonito, o feio, o idoso, vocês vão dizer que é o professor Hélio. A essência em si está ali, entendeu? Então ele quer dizer isso, a ordem, sua estabilidade não muda nessa perspectiva da criação das coisas. Vamos lá, continuando. Então assim, qualquer tipo de mudança se diz em grego, kinesis, que é um movimento. Você andando, se transformando, dando mudança ao tempo, por exemplo, caminhando 1 hora, começa 10, termina 11, é uma kinesis, você fez um movimento, tá? Kinesis em grego, tá? Já coloca aí no seu dicionário, no seu vocabulário aí que você está criando. As coisas naturais se movem ou são movidas por outros, e o mundo está em movimento ou em transformação permanente. Olha que interessante, gente. Tudo é movido por outro. Gente, vocês vão ver essa essência, ela destrinchada, assim, bem elaborada, por um filósofo da Idade Média, lá na frente, vocês vão ver acho que mais ou menos, né, já conheci ele agora, é o Tomás de Aquino, lá da Idade Média. Então vocês vão futuramente estudar e vão perceber que ele fala na Suma Teológica, sobre a existência de Deus. Então ele coloca um dos princípios para comprovar o que isso causa no nosso pensamento sobre a existência de Deus. Não querer comprovar humanamente, né? Mas dizer, olha, gente, ele já vai chamar isso de motor imóvel. Existe um motor imóvel que não é movido por nada, mas ele move tudo. Olha que interessante. As coisas naturais se movem, ali o texto está dizendo, ou são movidas por outro. E o mundo está em movimento e transformação cíclica, né? Assim, ó. Exemplo. O que move o meu braço? Olha aí, ó. São os nervos, né? O que move meus nervos? São o cérebro.
Olha só a linha do tempo para trás. Se o cérebro não tiver bom, os nervos não movem, que não move os braços e não move os dedos. E o que move meu cérebro? Aí você vai, isso aí fica com você, tá? Para descobrir. Então assim, o carro, o que que move um carro? É o motor, com as rodas, etc. Sempre estão ali para que ele possa andar. Entendeu? As coisas movidas por outros. Olha que legal. Vamos lá? Trouxe essas analogias para vocês entenderem, beleza? O movimento das coisas do mundo chama-se devir, gente. Ó, interessante, o devir das coisas. Segue as leis rigorosas que o pensamento conhece. Essas leis mostram que toda mudança é a passagem de um estado ao seu contrário, dia, noite, claro, escuro, quente, frio, seco e úmido, novo, velho, pequeno, grande, bom, mal, cheio, vazio e muitos. E também no sentido inverso, tá? Então, assim, esse é o devir, a passagem, tá? É a mudança. Essa passagem obedece às leis determinadas pela física, pela natureza. Então, tá aí. Quem é que cria galinha aí? Eu falei tanto aqui. Quando nasce aquele pinto, né, meio que sai do ovo, etc. Então, ele vai passando por esse cíclico, né? O que é pequeno, o contrário? É grande, então ele vai crescer. O que é o contrário dele ainda? Ele era novinho, ficou mais velho, ou adulto. O que é o contrário ainda dele? Ele via a claridão, aí depois ele foi para a panela, já não vê mais, escureceu. Olha só que interessante como é que é as coisas no mundo, né? E aí na sua comunidade, né, no seu bairro, aí no seu sítio, na fazenda ou lá na escola, como que são as coisas? Vamos lá? Continuando? Agora, gente, ó, a physis, né, a natureza aqui, ó. Natureza. Vou colocar em inglês, natus. Inglês não, desculpa, em latim, né? A physis e a causalidade, o elemento primordial. Então, assim, quem é o primeiro carinha, o primeiro pensador que deu, né, o pontapé inicial para descobrir qual é a coisa primordial? Para os pensadores pré-socráticos, o foco eles buscam a origem de todas as coisas, a causalidade. O que causou a origem? A inteligibilidade, o princípio que está na origem de uma realidade. Exemplo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Olha a pergunta aí que não quer se calar. E o que está no princípio dessa realidade? O que causou a origem desse? O ovo ou a galinha? O que causou? Então, o princípio da causalidade. O que causou isso? Tá bom? Vamos lá, continuando. Explicar a origem de uma realidade era para os primeiros filósofos encontrar o nexo causal natural, entendeu? Uma explicação plausível. Era relacionar o efeito a uma causa natural que antecede e determina. E nessa busca deve haver uma causa natural primeira. Deve ter. Vamos lá buscar. E qual é? Então, assim, os pré-socráticos estão preocupados em encontrar o princípio, que é a arqué, né? De todas as coisas. A partir desse princípio seria possível explicar tudo o que existe no universo. Então tá aí. Segundo os pré-socráticos, quem são os pré-socráticos? Aqueles primeiros filósofos que saíram da era mítica, do pensamento mítico, e passaram a refletir sobre tudo. Até botei aquele mapa da aula anterior, o mapinha lá dos primeiros filósofos, né? Tinha lá o amarelinho, o vermelho, o verde. Cada período da filosofia, o que eles pesquisavam, tá bom? Estou falando do pré-socrático, é o primeiro período da filosofia antiga. O depois dos mitos, tá bom? Continuando, olha lá. Então, assim, além de estar presente em todas as coisas, essa mesma arqué, princípio que origina tudo, seria uma atividade, uma força dinâmica que, em conformidade com sua força e ação, originaria a variedade de fenômenos naturais. Interessante. Então, assim, esses filósofos,
a fim de evitar uma regressão ao infinito, vão postular a existência de um elemento primordial, ponto de partida de todo o processo. Até expliquei isso, tá? Essa noção de princípio arqué está vinculada à preocupação desse filósofo em buscar uma explicação mais profunda da realidade, mediante o princípio, um elemento que permeia, né, unifica a realidade. Podemos perceber aqui os princípios da ciência, né? Um exemplo. Os primeiros filósofos fizeram simultaneamente duas grandes mudanças em relação ao passado. Primeiro, né? Olha só. Tentaram entender o mundo, né, com o uso da razão humana, aqui, ó, sem recorrer à revelação, à religião, à autoridade e à tradição. Então, eles queriam raciocinar por si só, né, no eu, para entender as coisas. Segundo, estimularam as pessoas à atitude de pensar, servindo-se de sua própria razão. Então, gente, essa é a ideia, tá? Olha só. Vocês já estão caminhando para a ideia principal dentro da filosofia, que é estimular vocês, né, dentro de um parâmetro de histórias aí, mesmo que seja curto, para que vocês possam entender e ordenar o seu raciocínio para compreender as coisas que estão em sua volta e trazer para a atualidade, né, na sua casa, na sua escola, etc. Vamos lá, continuar, olha aí. Então, assim, a filosofia nasce como um saber aberto e em construção intersubjetiva de você, né? Então, ela nasce nesse saber, não tem respostas prontas. E, assim, o diálogo e a discussão, o debate, a argumentação são características fundamentais de nosso saber, ou seja, da filosofia. Olha aqui, ó. Gente, olha só, o diálogo ele sempre foi uma maneira de reunir as pessoas para o bem-estar, ou seja, para gerar conhecimento, que é o debate, ou para evitar um conflito físico, uma briga, etc. Olha só, então o diálogo é feito para isso, para bons entendedores, para compreender as coisas, e às vezes para evitar uma confusão, fazer acordo, etc. Nessa perspectiva, tá? Vamos lá? Continuando. É um princípio fundamental da filosofia. O termo logos, gente, pode ser traduzido por discurso racional da mente, tá? Esse termo é diferenciado de mitos, que é uma narrativa poética. Os mitos eram assim. Os primeiros filósofos, eles sendo naturalistas ou fisiólogos, eles buscam logos, a razão, de ser realidade, né, a partir de um pensamento racional. O discurso que emerge em um discurso racional, crítico, argumentativo, é a objetiva superação racional, ok? Então, assim, vamos dizer que buscar o logos é buscar o princípio de inteligibilidade, um princípio inteligente, né? É buscar, através da razão, a racionalidade que move o mundo, para poder compreendê-lo. Aqui se pressupõe que haja uma ordem, uma harmonia no mundo. E é justamente isso que a expressão grega designa. Que harmonia é essa? Então, assim, o cosmo, né, é o mundo natural regido por uma ordem, por princípios racionais e inteligíveis, nos quais se percebe a ordem hierárquica em que alguns princípios estão na base. A falta de ordem e de organização da matéria é conhecida por caos. Então tá aí, gente, ó. Bem sabiam os pensadores dos primeiros que o mundo ele é regido por uma ordem, que é inteligente essa ordem. Nós acreditamos enquanto cristãos que ela é divina, certo? Nessa perspectiva. Mas, gente, olha só, eu, na minha opinião, eu estou completamente certo, porque imagina essas coisas que existem em torno de nós. Poxa, durante o dia, né? Tem a noite, os alimentos, as frutas. Olha só, o mamão, gente, é nativo, ninguém criou, ninguém inventou. Nessa perspectiva, está lá e ele é uma dádiva para as pessoas se alimentarem. Olha só, estou falando da fruta e a água. Ela tem a ver com a gente, você toma água, você sente aquele prazer, nossa.
E é saudável. Você toma média de 3, 4 litros por dia, 2 a 4, né? E é super saudável para você, dependendo de onde vem aquela água. Entendeu? Essa ordem que vem, né, das coisas. Chove aqui, não chove ali, tem aquelas passagens do tempo. Primavera, verão, outono. Então, olha só, gente, que legal. Olho para a lua tem a ver com a questão da plantação, da colheita, da pesca, da caça. Então são coisas que a gente percebe que o inteligente está nesse meio aqui. Vamos lá, continuando? E nada de causa. Então assim, para que o mundo possa ser conhecido pela razão, é preciso que haja princípios, não? Racionalmente inteligíveis também. Assim pode-se fazer ciência, tentar explicar racionalmente o cosmos. Daí resulta a expressão cosmologia, que é a reflexão e estudo sobre o universo e a função dele. Entenderam aí? Se o mundo é movido é gerado e movimentado por uma força inteligente, então temos que nos tornar seres inteligentes para nós questionarmos e aprender sobre ele. Olha que legal. A gente dá uma resposta adequada, plausível, né? Por isso que vocês estão aí, sentados na minha frente, aí, ó, com os professores presenciais, as professoras, buscando essa inteligibilidade para aprender, para poder gerar perguntas e respostas. Legal, né? Olha só, a nossa aula, né? Trabalhamos sobre isso. E não sai daí não, daqui a pouco a gente volta.